A gente tem falado aqui sobre a situação da pandemia no estado de São Paulo, mas especificamente em vários municípios, ouvindo prefeitos, ouvindo a população, ouvindo moradores. A partir de agora a gente fala sobre a situação em Guarulhos. Na linha conosco está o prefeito Guti, prefeito de Guarulhos, que vai nos trazer detalhes sobre a situação, especialmente da rede hospitalar e do número de contaminados do avanço dessa pandemia. Bom dia, prefeito. Bom dia a todos do Band News São Paulo, um prazerzaço falar com vocês, né, com a Sheila, com a Gabriela, e a gente está à disposição aqui para responder como que a gente está enfrentando essa pandemia, né, os nossos números, as nossas ações. Então, é muito importante a gente poder levar um pouco dessa informação para o cidadão. Prefeito, os dados mais recentes que a gente tem aqui apontam para uma ocupação dos leitos de UTI acima de 95% no município, mais de 85% de ocupação de leitos de enfermaria. Qual a situação de momento? Ainda há vagas disponíveis? Quão pressionado está o sistema de saúde de Guarulhos? Olha, é bastante importante a gente relatar isso na linha do tempo. Guarulhos, antes da pandemia, portanto, um ano atrás, nós tínhamos aí 73 leitos de UTI. Hoje nós temos 177, né, com os incrementos que a gente foi fazendo ao longo do tempo, que o Estado também foi fazendo nos hospitais estaduais. Então, a gente teve um incremento de 150%. E, a partir de hoje, teremos mais 20 leitos. Então, de 177, a gente vai para 197 leitos de UTI. A gente alugou mais 10 da iniciativa privada e o governo do Estado também está abrindo mais 10 leitos aqui no Hospital Padre Bento, que é um hospital estadual. Ontem, a gente não tem os dados de hoje, porque os dados aqui em Guarulhos são atualizados ao meio-dia. Então, os números de ontem são esses mesmos, Sheila. 95,8% de ocupação de leito de UTI, mas sem contar esses 20 leitos novos, né, e mais 4 de enfermaria, que a gente conseguiu alugar também. E temos aí 87,4% de ocupação de leito de enfermagem. São os dados de ontem, sem contar esses novos leitos. É bom que você frise isso. Mas a gente está num limite. A gente sabe que dia a dia a gente tem que avaliar, porque pode explodir ou pode recuar bastante. Batemos 100% no domingo, então a gente acredita que a gente recue aí para baixo dos 90% em leitos de UTI, mas é muito cíclico. Essa nova cepa, essa nova variante é muito agressiva, as pessoas ficam mais, principalmente porque agora está acertando mais os jovens, então os jovens naturalmente têm um pouco mais de resistência, então ficam mais tempo durante a UTI, e é por isso que o estado inteiro está batendo acima de 90%. Era isso que eu ia perguntar, se essa ampliação do número de leitos, o senhor considera que ela é suficiente? Qual tem sido a velocidade, né, a aceleração da demanda por leitos? Olha, os nossos cálculos é que a gente bateria acima de 95% semana que vem, né, pela progressão que a gente vinha analisando com os nossos técnicos estatísticos. Mas foi uma semana anterior. Enfim, então a gente não tem como ponderar de fato essa progressão. O que nós estamos batalhando é conseguindo mais leito de UTI, mais leito de enfermagem, para garantir assistência a todos. Lembrando que o sistema CROSS, ele regula para a cidade, para o estado como um todo. Então, aqui nós ficamos no Alto Tietê. São diversas cidades, né, como Mogi, Suzano, Poá, e Guarulhos é a referência. Então, muitas vezes, Guarulhos acaba socorrendo essas cidades, não que essas cidades também não socorram cidadãos guarulhenses, mas também a capital, tem pacientes da capital aqui e vice-versa. Então, o sistema funciona como um todo. É importante o trabalho de todas as cidades nesse sentido para a aquisição de mais leitos. Guarulhos é pertencente ao Condemate, né, que são as cidades do Alto Tietê. A gente está trabalhando por lá também, junto ao prefeito de Suzano, que é o presidente, para a gente conseguir mais 60 leitos para a região como um todo. Então, agora não tem como pensar só em uma cidade, a gente tem que pensar em bloco para conseguir garantir assistência a todos. Existe a possibilidade, prefeito, da reabertura do hospital de campanha? Olha, nós estamos há 2 semanas trabalhando com diversas hipóteses, alugar mais leitos na iniciativa privada, é o que a gente tem feito. Então, nas últimas 3 semanas, a gente alugou, contando com os 10 que eu mencionei que começam hoje, a gente alugou 30, né, leitos de UTI, e mais 13 leitos de enfermagem. Nós estamos trabalhando também com a possibilidade de termos um hospital de campanha de combate ao coronavírus, mas, por enquanto, o nosso maior problema nesse sentido, e acredito que o Brasil inteiro está enfrentando, os grandes hospitais, os hospitais mais renovados, são
profissionais especialistas, ou seja, médicos intensivistas, enfermeiros intensivistas, está escasso no mercado, não se acha. Esse é o maior problema nosso. Insumos é um problema, né? Mas profissionais hoje, o RH é o mais difícil. Prefeito, desde ontem, todo o estado de São Paulo está na fase emergencial, mais severa do que a vermelha. O senhor pretende adotar medidas ainda mais rígidas, mais restritivas do que essas definidas pelo Plano São Paulo? Olha, nós aqui estamos seguindo o Plano São Paulo, tomamos uma medida mais rígida que começa a valer a partir de quinta-feira, que é a questão do funcionamento das escolas. Então, a partir de quinta-feira, nenhuma escola vai poder funcionar aqui na cidade até o momento que a gente se sinta confortável e essa fase emergencial acabe. E a gente intensificou muito as fiscalizações aqui no município, principalmente no tocante a festas, baladas. A gente, só no final de semana, a nossa guarda recebeu mais de 110 chamados de problemas como esse, de aglomeração, com festa, balada, bar, adega, e aí a gente está autuando o máximo, porque a gente sabe que isso não pode acontecer de forma alguma, né? Uma coisa é a pessoa brigar pela sua sobrevivência, pela sua subsistência, e buscar o recurso para trazer comida para dentro de casa. Outra coisa é a pessoa ir para a balada, ir para a festa. Então, das 78 autuações que a gente fez, né, diretamente, especificamente, 55 foram em bares, 10 em adegas, e o restante em baladas. Só para vocês terem uma noção o quanto muita gente ainda não identificou a gravidade do problema. E os jovens têm que entender que essa doença, esse Covid, esse vírus, não com essa nova cepa, não acerta só os idosos. Muito jovem está indo para a UTI, muitos jovens estão indo para os leitos de enfermagem, que é lamentável, porque a gente tem que entender que esse é o momento de obedecer. Não temos vacina para todo mundo, pelo contrário. E aqui é um apelo que Guarulhos faz para o Brasil inteiro, para as pessoas que não estão entendendo isso. As vacinas ainda estão muito escassas. Cada governante, seja no limite que tem, do seu município ou do seu estado, está tendo que administrar a escassez. Tem muito pouca vacina. Então, a melhor maneira ainda é cumprir todos os requisitos, como lavar a mão, usar máscara e distanciamento social. Só sair de casa se muito necessário for. Uhum. Prefeito, a gente sabe, o senhor acabou de falar, né, sobre como as vacinas, as doses ainda são escassas para o tamanho da população brasileira como um todo. Agora, no caso de Guarulhos, a gente está falando da segunda cidade mais populosa do estado de São Paulo. Volume de vacinas recebidas até aqui pelo município tem sido suficientes para garantir imunização de acordo com esse calendário do governo do estado? Porque a gente tem visto muitas diferenças de município para município, ou seja, quando o governo fala em vacinar pessoas já a partir da próxima segunda-feira, com idades entre 72 e 74 anos, há outros municípios que ainda não garantiram vacinação para a população acima de 75 anos. Como é que está essa situação no caso de Guarulhos especificamente? Olha, eu peço até a vocês aqui licença para só ler uma tabela que está no site Vacivida, então não são dados de Guarulhos, é o site Vacivida que qualquer cidadão pode acompanhar. E aí a gente pode ter as nossas conclusões, né? De fato, Guarulhos, na nossa visão e pelos nossos técnicos, a gente está recebendo menos vacina do que uma série de municípios. Então aqui, vou ler para vocês só para rapidinho alguns dados do Vacivida. São Caetano do Sul, por exemplo, tem uma população de 161.957 habitantes, recebeu 37 mil vacinas, arredondando, ou seja, 22,8% de sua população já tem as vacinas necessárias. Santos, por exemplo, 433 mil habitantes, recebeu 80 mil vacinas, arredondando. Isso significa 18,4% de toda a sua população que recebeu as vacinas, né? Essa é a proporção. Aí vamos pegar uma cidade rápida, para não ficar lendo várias cidades. Campinas, que em questão de população é mais assemelhada a Guarulhos. Campinas tem 1.213.000 habitantes, recebeu 156.230 doses da vacina, 156.230 doses da vacina. Isso dá aproximadamente 12,87% da população. E Guarulhos, né, que nós temos 1.390.000, isso tudo dado do IBGE, 1.390.000 habitantes, nós recebemos 89 mil vacinas, 89 mil doses, isso arredondando também, isso dá 6,37, ou seja, metade de Campinas, por exemplo.
Então, eu como prefeito, eu tenho certeza que a gente está recebendo menos vacina do que a proporcionalidade do Estado. E isso faz com que a gente fique atrás na vacinação. E nós estamos seguindo o plano estadual de vacinação, mesmo que a gente não tenha zerado, por exemplo, 77 para cima, quando o Estado abre 75, a gente abre 75 e deixa tudo aberto. A gente não faz, então, 75 mais, aí baixou de novo, 73 mais, a gente vai abaixando a idade e vai vacinando conforme as vacinas estão chegando aqui no nosso município. Eu fiquei bem impressionada com esse número aqui, ele é importante, prefeito, especialmente na comparação com Campinas, que eu acho que é uma comparação bastante válida em termos de tamanho da população. Vou reforçar aqui os números, Campinas com uma população aí perto de 1.200.000 pessoas, 156 mil doses, já Guarulhos quase 1.300.000 pessoas, 89 mil, praticamente metade, né? Uhum. Ou seja, de fato... faz sentido quando a gente fala de uma distribuição que pode vir a ser questionado. O quanto isso, de fato, está impactando esse calendário e o que o senhor pretende de agora em diante para tentar negociar e pressionar o governo até para um recebimento mais adequado, que seja mais compatível com o tamanho da população? Olha, nós todos os dias estamos em contato com o governo do Estado, falando dos nossos problemas aqui da vacinação. Nós mudamos até o método para não gerar aglomeração, a gente mudou até o método de vacinação. Hoje nós temos uma central telefônica e também, através do site, a pessoa se cadastra. Então, hoje está aberto acima de 60 anos. Lógico que a gente não está vacinando acima de 60 anos. Nós estamos cumprindo o plano nacional, que agora são 75 anos. Mas as pessoas acima de 60 já podem se cadastrar, preencher lá todos os seus dados, para aguardar a unidade básica de saúde, a unidade de referência de saúde dela, ligar para marcar a data do agendamento da vacinação, né, da imunização. Então, é dessa forma que a gente está trabalhando para evitar a aglomeração e até mesmo as pessoas, nesse momento, quando falta vacina, elas perdem a razoabilidade e querem saber quando vão ser vacinadas. Algumas até ficam aí um pouco mais temerosas quanto à questão da vacinação. Então, a gente está trabalhando dia a dia com o governo do Estado, cobrando. O governo do Estado mudou algumas vezes as posições referentes à proporção da vacina. Então, primeiro começou com a quantidade de habitantes de cada município. Aí depois eles mudaram. E agora, nesse momento, eles falam que é relacionado... Aí eles mudaram para a questão de idosos, né? Então, rapidamente, para não ficar confuso. Então, depois, o que eles fizeram? Falaram, não, é a proporção de idosos que existe na cidade. A faixa etária é o que a gente está mandando. E aí, a gente confrontou esses dados. E agora, nesse momento, eles estão falando que é referente à última vacinação de gripe. Então, o próprio Estado está se achando ainda com essa questão da justificativa de vacinas, mas o fato é, se a gente comparar proporcionalmente o número de idosos e principalmente o número de população com outros municípios que eu já citei aqui, a gente enxerga que Guarulhos está recebendo muito menos vacina do que várias cidades do estado de São Paulo. Prefeito, só para não ficar nenhuma dúvida nesse assunto, para a gente entendeu que o critério mudou de lugar aí no meio do caminho, mas só para a gente conhecer aqui do que a gente está falando exatamente em Guarulhos. O senhor mencionou uma população de 1.300.000 pessoas, quase 400 mil. Qual é o tamanho da população de idosos de Guarulhos? A gente conhece esse tamanho? A gente conhece a proporção? Olha, depende da faixa etária. Mas, só para frisar, Guarulhos tem, segundo o IBGE, tá? 1.390.000 pessoas. Considerado idoso, a gente pode falar que nós temos 10% da população. Tá. 10%. E quem está se vacinando nesse momento? Queria tirar a dúvida, prestar o serviço aqui para os ouvintes de Guarulhos que nos acompanham. Quem está se vacinando, então, nesse momento? Quem deve fazer esse agendamento? E se o formulário, né, que a prefeitura disponibilizou para ser preenchido no site guarulhos.sp.gov.br pode facilitar esse agendamento, já que muitos ouvintes vinham relatando dificuldades para fazer esse agendamento pelo telefone que antes estava disponível. Olha, é importante a gente ter esse tempo rapidamente para explicar isso. Nós tivemos vários problemas na questão da nossa central telefônica, porque a gente tinha 10 pessoas atendendo a cidade inteira, e não só as pessoas acima de 75 anos que estão na fase da vacinação que estavam ligando.
Guarulhos inteiro ligando para tirar suas dúvidas, saber quando que vai ser o momento daquela pessoa de 30, 35 anos se vacinar. Então, isso congestionou muito as linhas. A gente incrementou bastante, hoje nós temos 40 posições de atendimento, só que é muito pouco para uma cidade do nosso tamanho. Só que nesse meio tempo a gente trabalhou em soluções tecnológicas, e ontem a gente começou a funcionar o nosso site, que você acabou de dizer, né, e esse site, a gente começou na versão beta, né, esse link nosso, na versão beta, que é através do site de Guarulhos mesmo, né, guarulhos.sp.gov.br, aí tem /vacinação lá, a pessoa consegue se cadastrar. Então, ontem, até agora, até as 9 da manhã, funcionando em versão beta, porque a gente está analisando alguns problemas que possam existir nessa questão de cadastramento, a partir das 9 da manhã, rodando full. Porém, a gente não tivemos nenhum problema nesse período, de ontem até agora, então foram mais de 15 mil pessoas já cadastradas só nesse período, e agora, a partir das 9, de forma oficial, o site funcionando, e a gente acredita que a gente vai vacinar muita gente e vai tirar todo o represamento de atendimentos que nós tínhamos na central. A central continua funcionando, o número é 4968-8870, então a gente pede para que as pessoas que estão em fase de vacinação, que liguem, então 75 para cima, e no site, pessoas acima de 60 anos. Então, qualquer um acima de 60 anos pode entrar lá, se cadastrar, aguardar a unidade de saúde, retornar com a data de vacinação. Prefeito, reforçou mesmo esse sistema aí de atendimento, porque eram muitas queixas aqui dos nossos ouvintes de Guarulhos falando da dificuldade para conseguir fazer a ligação e receber esse atendimento por telefone. Isso já foi solucionado? De fato, já dá para fazer essa ligação sem enfrentar todo o perrengue que as pessoas relataram aqui? Olha, a gente incrementou bastante, a gente passou de 10 posições para 40, temos ainda mais 40 de espera, e agora com o site, muita gente não vai precisar ligar, porque tem conectividade, sabendo razoavelmente manipular aí essa questão de preenchimento online, não vai precisar ligar. Então, o que acontecia antes era que toda a cidade ligava para uma central pequena, que é o que a gente conseguiu montar rapidamente em virtude da fase emergencial, porque até então a gente estava fazendo grandes polos de vacinação e acabava gerando aglomeração. Com essa fase emergencial e o alerta ligado, a gente teve que mudar o nosso sistema de vacinação, então a gente não quer aglomerar ninguém, por isso que a gente criou essa central telefônica de uma maneira muito rápida e, repito, reconhecemos que tivemos enormes problemas e não conseguimos atender a grande parte da população. Agora, com esse sistema reforçado e com a internet ao nosso favor, a gente vai conseguir fazer todo o cadastramento dessas pessoas. Acredito eu que não teremos mais grandes problemas como tivemos na semana passada. Bom, na linha com a gente está o secretário estadual de saúde de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein, com quem a gente vai conversar instantes, mas para a gente encerrar a entrevista, prefeito Guti, em relação às negociações com a União Química, que tem uma fábrica, inclusive, em Guarulhos, como estão essas negociações? É importante lembrar, a União Química é a responsável aqui no Brasil pela vacina russa, Sputnik V. Caminharam as conversas nessa direção? Olha, nós já assinamos, a questão de quase um mês atrás, nós assinamos uma intenção de compra da Sputnik V, a gente aguarda ansiosamente a vacina poder ser comercializada para os municípios, então Guarulhos foi o primeiro município a assinar, assinamos pelo Condemate, que é o consórcio aqui das cidades do Alto Tietê também, e, assim como assinamos com o Instituto Butantan, mas aqui com a União Química, eu fui visitar o parque industrial deles. Os IFAs vão ser produzidos no Brasil, não em Guarulhos, na região de Brasília, mas aí os IFAs vêm para Guarulhos e aí sim são manipulados e envasados para distribuição. Então está tudo muito pronto. Eu particularmente fiquei surpreso, está tudo redondo lá, só esperando essas autorizações. E aí eu acredito que a Sputnik V será mais uma das armas que nós teremos para fazer a vacinação. Ontem a gente conseguiu aprovar também na Câmara Municipal a compra dessas vacinas aqui pelo município, então agora é só aguardar o momento, né, certo, para que essas vacinas estejam à disposição, para que Guarulhos e qualquer outro município que deseje e faça um sacrifício financeiro orçamentário possa comprar para ajudar a imunização ser mais rápido aqui no nosso país. Guti, prefeito de Guarulhos, obrigada pela entrevista aqui à Band News FM, até uma próxima, prefeito. Eu que agradeço. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Bom dia.